Aqui está parte dos seus salários atrasados. De hoje em diante quero que volte a trabalhar só para nós, disse Gabriela Anissete. Não vai lhe fazer falta? Não. No próximo mês pagarei o restante. Não quero, de Gabriela. Nem deveria receber este. Tenho trabalhado pouco aqui, e a senhora não tem obrigação de pagar todo o salário. O que você tem feito por nós não há dinheiro que pague. Estou feliz em poder dividir com você esse dinheiro. Você merece. É de coração. Obrigado. Ainda bem que tudo está melhorando. Roberto fechou o jornal que fingia ler e aproximou-se dizendo: eu ia dizer isso mesmo. Estou ganhando dinheiro e de hoje em diante voltarei a pagar as despesas. Aqui há o suficiente para a semana. Entregou a Gabriela um envelope com dinheiro. Arranjou emprego? Indagou ela. Não. Resolvi que vou mesmo continuar a trabalhar por conta própria. Os empregadores querem pagar pouco porque não tenho diploma nem experiência. Depois, eu gosto de fazer tudo do meu jeito. Talvez seja melhor mesmo. Como você conseguiu ganhar esse dinheiro? Não tenho capital para montar um negócio, então estou intermediando compras de materiais de construção. Desse ramo eu entendo. Ótimo. Fez Gabriela sorrindo. Eu tinha certeza de que você ia reagir. Sempre se saiu bem. Vendo que ele se sentara novamente e apanhar o jornal, Gabriela continuou. Apesar disso, você não parece satisfeito. Aliás, tem andado calado com ar preocupado, não conversa, não brinca com as crianças. Não entendo. Deveria estar contente por haver conseguido uma saída. Estou contente. Sinto que dentro em breve poderei voltar não só a pagar todas as despesas da casa, como até a dar-lhe mais conforto e bem-estar. Sinto que você está diferente. Pensei que fosse pela sua situação financeira. Se não é o dinheiro, o que é? Sua teimosia em querer continuar trabalhando. Isso me entristece muito. Gabriela trincou os dentes e respirou fundo antes de responder. Por que você é tão preconceituoso? Em teimosia você ganha longe. Em vaidade também. Quando irá entender que o fato de eu trabalhar não significa que você seja incapaz de manter a casa? Quando vai perceber que eu preciso do meu espaço para fazer o que gosto? Eu não ia dizer nada. Você perguntou, eu respondi. Gostaria que soubesse como me sinto com essa sua atitude. Oh, casamento para mim é parceria, é igualdade, é cooperação. Quando você precisou, eu fiz tudo para ser companheira, para ajudá-lo, fiz o meu melhor. Mas você nunca reconheceu esse esforço. Ao contrário, continua desvalorizando o que faço, como se eu não servisse para mais nada a não ser ficar em casa, como se eu não tivesse querer. Você deseja que eu me torne um objeto de adorno em nossa casa para que seus amigos digam: olhe como Roberto é capaz, como ele consegue ser um bom chefe de família. Para quê? Sua mãe possa finalmente aprovar nosso casamento, coisa que ela nunca fez. E dizer: Roberto soube encontrar uma mulher digna dele. Ele se levantou e tentou abraçá-la dizendo: não é nada disso, Gabriela. Você está enganada. Ela se esquivou do abraço com raiva. É sim. Que outro motivo haveria para esse seu comportamento? É que eu a amo muito. Sou louco por você. Morro de ciúme vendo-a passar o dia inteiro no meio de outras pessoas enquanto eu estou longe. Isso que você sente não é amor. Não é mesmo. É insegurança, é falta de confiança em você, é falta de confiança em mim. Sua maneira de falar-me ofende. Como se eu precisasse estar sendo vigiada constantemente para não fazer nenhuma besteira, para não arranjar um amante. O que pensa que eu sou? Como pôde passar 9 anos do meu lado e não perceber minha maneira de ser? Não é o que está pensando. Eu confio em você, mas não confio nos outros. Você é muito atraente, eu sei como os homens agem. Deveria saber como eu ajo. Isso é que deveria lhe interessar. Quem quer trair não precisa trabalhar fora para isso. Você está sendo injusto. Só que não. Vou fazer o que você quer. Não vou mesmo. Gosto de ter meu dinheiro, de fazer o que faço, de tomar conta da minha vida do meu jeito. Fazendo isso, tenho certeza de que não estou fazendo nada errado. Se quiser continuar comigo, terá que respeitar minha maneira de ser. Roberto empalideceu. Sentiu vontade de gritar que sabia de tudo, que vira mais de uma vez num carro em companhia de outro homem, mas com Teveze. Ela parecia decidida, e ele teve medo de perdê-la. O que seria de sua vida? Se ela o abandonasse?
Respirou fundo e disse com voz baixa: Vamos mudar de assunto. Não quero brigar. Eu também não, mas é bom saber como eu penso e refletir bem antes de voltar a falar nisso. Roberto voltou a fingir que lia o jornal e Gabriela foi ter com as crianças. Sentia-se indignada. A custo tentava controlar-se. Roberto deixara bem clara sua insegurança e aquela fraqueza do marido a incomodava e ofendia. Se ela quisesse, poderia arranjar outro homem com facilidade. Percebia a admiração masculina à sua volta, mas não se impressionava com ela. Sabia que eles queriam só aventura, e isso não a interessava. Amava sua família e acreditava que, sendo correta, sentindo-se digna, teria o direito de viver em paz. Por que Roberto não via isso? Por que teimava em desconfiar dela? Uma onda de desânimo invadiu-a. Teria de passar o resto da vida ao lado de um homem que não a compreendia? Naquele instante arrependeu-se de haver se casado com ele. O amor é cego, pensou triste. Ela se casara por amor. Agora começava a duvidar de seus sentimentos. Pensou nos filhos e tentou reagir. Estava cansada e nervosa. Precisava ajudar Guilherme com as lições da escola. Ele estava indo bem, e gostava quando ela olhava seus cadernos e via como ele estava progredindo com a leitura. Depois que ela se foi, Roberto passou a mão pelos cabelos nervoso. Aquilo não podia continuar. Não estava mais aguentando. Qualquer hora não iria conseguir dominar-se e então tudo poderia estar perdido. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Um detalhe incomodava-o. As 2 vezes que a viu foram durante o expediente. Como ela conseguiu licença para sair? De repente estremeceu. Se seu amante fosse o próprio patrão? O carro em que a viu era de luxo. Não, era para qualquer um. Ela estava com mais dinheiro. Pagou os atrasados de Nicete. Comprou roupas para as crianças, para ela e um aparelho de som. Como conseguiu tanto dinheiro? Remexeu-se na cadeira inquieto. Não desejava separar-se dela, mas não podia aceitar que o traísse. Só em pensar nisso, tinha ímpetos de ir ter com ela e exigir que lhe contasse a verdade. Não teve coragem. Ficou ali sofrendo, pensando, perdido em sua dor. Gabriela, depois de tomar a lição de Guilherme, mandou os filhos para a cama e depois de vê-los acomodados, tomou um banho e deitou-se. Gostaria de conversar com o marido, de contar-lhe como se sentia valorizada, desempenhando suas novas funções, o quanto desejava que ele progredisse e pudessem melhorar de vida. Queria que seus filhos estudassem, tivessem um futuro melhor, mas acima de tudo que conseguissem viver bem, tornar-se pessoas felizes. Suspirou triste. Roberto estava diferente. Não era mais um moço alegre, cheio de planos e de vontade de vencer. Havia se transformado em um homem ciumento, desconfiado, desagradável, de pouca conversa. Se tentasse conversar, ele não iria entender. Sempre acreditou que ele era muito diferente da mãe, mas agora notava que ele estava se tornando parecido demais com ela. Por que não percebera isso antes do casamento? Para ela, casar é ter um parceiro, alguém com quem dividir alegrias e tristezas, desabafar, ser ela mesma sem segredos. Ela era reservada e não se abria com as outras pessoas, mas considerava o marido uma extensão de si mesma, um companheiro em quem podia confiar, e que confiava nela. Infelizmente, ele não pensava assim. Como lhe contar os detalhes do seu trabalho se ele não aprovava que trabalhasse? Como falar de sua realização por estar progredindo com seu próprio esforço se ele se sentia menos porque ela estava ganhando mais do que ele? Antes, quando ela se deitava, ele já estava na cama, esperando ansioso que ela acomodasse as crianças e pudessem conversar, ficar juntos. Agora, onde estava ele? Por que não ia se deitar? Acomodou-se e resolveu dormir sem esperar por ele. Estava cansada, teria de se levantar cedo na manhã seguinte. Se sua vida afetiva estava ruim, pelo menos a profissional ia cada vez melhor. Nem sempre se pode ter tudo, pensou. O melhor é aprimorar meu desempenho profissional, porque se um dia o casamento acabar, terei como viver com as crianças sem esperar nada dele. Virou-se para o lado e adormeceu. Quando Roberto subiu ou passava da 1 da manhã, vendo-a adormecida, pensou revoltado. Como ela pode dormir tranquila depois do que fez? Deitou-se, mas somente conseguiu adormecer quando o dia estava clareando.
Quando Roberto acordou, passava das 10, levantou-se assustado. Ficará de passar em uma obra às 10:30. Olhou preocupado para o relógio. Daria tempo? Vendo-o descer apressado, Nissete chamou-o. Seu Roberto, a mesa ainda está posta. Tem café na térmica. Estou atrasado. Não vai dar para tomar. Em 5 minutos sairá alimentado e se sentirá melhor. 5 minutos a mais não iriam fazer diferença. Sentou-se e tomou café com leite e comeu uma fatia de pão. Papai, olha a boneca que a mamãe me comprou ontem. Maria do Carmo aproximara-se sorrindo e mostrando a boneca com satisfação. Roberto sentiu uma onda de rancor. Aquela boneca fora comprada com o dinheiro sujo da traição. Levantou-se nervoso e empurrou a filha, dizendo irritado: Você não precisa dessas coisas. Jogue-a no lixo. A menina assustou-se e abraçou a boneca com força, chorando. Não jogo. Ela é minha. Minha mãe me deu. Nissete apareceu assustada. O que foi, Maria do Carmo? Papai quer jogar minha boneca no lixo. Eu não quero. Nissete abraçou a menina, dizendo: Você não entendeu. Não é nada disso. Vamos, não chore. Roberto mordeu os lábios nervoso. Tentou contornar. Maria do Carmo não tinha culpa de nada. Eu não quis dizer isso. Não chore. Sua boneca é linda. Mas tenho que ir. Estou atrasado. Saiu rápido sob o olhar admirado da empregada. Ele nunca gritara com a menina. Ainda abraçada a Maria do Carmo, Nissete perguntou: O que você disse que deixou seu pai nervoso? Eu só disse para ele olhar a boneca que mamãe comprou ontem. Ele disse que eu não precisava dessas coisas e que era para jogar a boneca no lixo. Eu não quero, é minha, minha mãe me deu. Ele já falou que não quis dizer isso. Ele estava brincando. Você entendeu mal. Ninguém vai tirar sua boneca, sossegue. Depois, quando eu acabar o serviço, vamos fazer um vestido novo para ela. Você quer? Oba! Faz uma calcinha também? Claro! Ela não pode ficar com uma só. Como vai fazer quando precisar? Trocar? Mas você tem que ajudar. Vamos fazer agora? Não. Depois do almoço. Hoje você não precisa ir à escolinha. Vamos pegar o saco de retalhos e escolher um pano bem bonito. A Biloca levou na escola uma caminha com lençol, travesseiro e fronha. Dá para fazer uma? Dá. Agora vá brincar que preciso lavar a louça do café. Enquanto a menina se entretinha com os brinquedos, Nissete pensava na cena de momentos antes. Seu patrão andava muito estranho nos últimos tempos. Logo agora que ele voltará a ganhar dinheiro, era de admirar. Notava que as coisas não estavam bem entre o casal. Até que Gabriela tinha muita paciência. Reconhecia que para um homem era difícil aceitar que a mulher sustentasse a casa. Quando é que os homens iriam aprender que a mulher é tão capaz de ganhar dinheiro quanto eles? Para que aquele orgulho bobo? Percebia que Gabriela já começava a se cansar do mau humor dele. Se ele continuasse com aquela atitude, poderia acabar mal. Nenhuma mulher aguenta muito tempo uma situação como aquela. Gostava muito de sua patroa. Era uma mulher decidida, sabia o que queria da vida e, ao mesmo tempo, era dedicada aos filhos e ao marido. Não merecia a ingratidão dele. Gabriela chegou ao escritório e procurou esquecer seus problemas familiares. Sentia prazer em mergulhar no mundo dos negócios, principalmente porque estava podendo participar mais. Lia com atenção os contratos. Estudava novas possibilidades de negociação e conseguia encontrar algumas saídas inteligentes. Renato admirava-se com o talento que ela demonstrava com sua inteligência arguta e sua dedicação ao trabalho. Na verdade, ela se interessava vivamente pelo que estava fazendo. Encontrava grande prazer em se dedicar inteiramente. Esses momentos eram, para ela, a opção de liberdade, de poder fazer alguma coisa do seu jeito, sentindo que estava sendo valorizada em seu esforço. Era um grande contraste com sua rotina familiar. Lá se sentia criticada, diminuída, vigiada. Roberto não falava abertamente, mas ela percebia em seus olhos, em seus gestos e até em algumas atitudes a reprovação, a crítica. Ultimamente parecia que ela estava sempre fazendo alguma coisa errada. Entretanto, nunca trabalhara tanto em sua vida, nunca apoiara tanto o marido, como nos últimos meses. Quando no escritório sentia-se outra pessoa, esquecia o resto do mundo. Mas quando saía já no ônibus de volta, seu peito se comprimia e não podia evitar a sensação desagradável
Entrava em casa querendo abraçar os filhos, buscando uma compensação, no amor que sentia por eles. A cada dia estava mais difícil viver ao lado de Roberto. Renato chamou-a em sua sala. Preciso que me traga o contrato com aquela mineradora do Dr. Silveira. Ela saiu e voltou com os papéis, entregando-os a ele. Eles mudaram o contrato social. Fundiram essa empresa com outra e precisamos refazer este contrato. É só a atualização? Vai além. Pretendo renegociar as condições. Vou dar uma olhada e depois passo para você fazer a minuta. Ela ia saindo quando ele tornou. Estou pensando em mandar Ricardinho para um acampamento nas férias. Gioconda é contra. Você o que acha? Seria muito bom para ele. Aprenderá a se socializar. É o que eu penso. Tenho conversado muito com ele, dado mais atenção. Tem melhorado na escola, mas em casa, ao lado da mãe, noto que ele muda muito. Quando ela não está por perto, ele se mostra mais equilibrado, mais calmo, menos exigente. Basta ela aparecer, pronto, começa a ficar rebelde. Cheio de manias, reclama de tudo. Fica impossível. Gabriela abriu a boca, mas fechou-a novamente sem dizer nada. Renato notou. O que ia falar? Fale. Você tem jeito para lidar com crianças. Infelizmente, Gioconda é uma nulidade. Só estraga o menino. Ele está muito mimado. Já sabe que de Gioconda cede aos seus caprichos e aproveita quando ela está por perto. Ele fez um gesto de desânimo. É o que eu lhe digo, mas ela não percebe e continua do mesmo jeito. Por isso quero que ele vá para o acampamento. Será muito bom se ele aguentar ficar lá. Alguns colegas de escola já fizeram as reservas. Ele está com muita vontade de ir. Tenho certeza de que irá com prazer. Gioconda não quer nem ouvir falar nisso. Diz que pode acontecer um acidente, que ele pode adoecer. Em suma, fica arrumando empecilhos, fazendo drama. Nesse caso, terá de convencê-la. Vou tentar. Essa atitude dela me assusta. Não parece natural. Se ela se ocupasse com alguma coisa interessante, tivesse algum trabalho, ainda que fosse beneficente, mas que lhe desse prazer, talvez se libertasse dessa fixação nos filhos. Seria ótimo. Já pensei nisso. Sugeri várias opções, mas parece que nenhuma a atraiu. Fica em casa lendo revistas, visita algumas amigas, vai às compras e nada mais. Pelo menos ela gosta das atividades caseiras, da ornamentação do lar, da organização. Nunca a vi interessar-se por nada disso. É exigente, diz como deseja o serviço e pronto. Pessoalmente não se ocupa com nada em casa. Não é de estranhar que se fixe nos filhos. Hesitou um pouco e concluiu. E também no senhor. Isto é, deve reclamar, exigir atenção e queixar-se de tudo. Você descreveu Gioconda com perfeição. Como sabe? A vida dela deve ser muito vazia, monótona. Ela não faz nada por si, espera tudo dos outros. Essa fantasia sempre custa muito caro. Acaba na depressão e na doença. Isso já está acontecendo. Gioconda está sempre adoentada, sentindo-se indisposta. Nunca se mostra satisfeita com nada. Ela foi sempre assim? Não. Quando nos casamos era uma moça alegre e bem-humorada, disposta. O problema apareceu depois que Ricardinho nasceu. Gioconda é uma boa esposa, honesta, dedicada. Gostaria de ajudá-la, mas não sei como. Se eu tivesse um problema, procuraria um terapeuta, disse Gabriela. Pensando em Roberto. Acha que poderia ajudar? Se ela aceitasse, sim. Qualquer mudança de comportamento só ocorre se a própria pessoa quiser. Esse é o ponto. Mas vou pensar. Pode ser que seja um caminho. Gabriela saiu da sala do chefe pensando no marido. Seria muito bom se ele fosse procurar ajuda. Talvez conseguisse aceitar a mudança que sua vida profissional tivera. Assim que surgisse a oportunidade, falaria com ele. Roberto foi vistoriar a obra e conseguiu um bom pedido de materiais. Imediatamente tratou de concretizar a compra para o cliente. Isso o manteve ocupado até as 3 da tarde. Sentado na lanchonete à espera do sanduíche, pensou em Gabriela com raiva. Mesmo ocupado, não conseguia tirar de sua mente a cena do carro. Precisava fazer alguma coisa. Quando deixou a lanchonete, ficou andando a esmo pensando. Depois, decidiu-se, iria procurar Aurélio novamente. Quando conversava com ele, sentia-se mais calmo. Na sala de espera do consultório, enquanto esperava, uma senhora aproximou-se dele, sentando-se a seu lado.
Está demorando hoje, disse, olhando para Roberto. Não sei. Cheguei agora. Minha sobrinha está lá dentro faz mais de 1 hora. Conheço o doutor. Aurélio é muito bom, mas o caso de Neuza. Neuza é minha sobrinha. Acho que não vai adiantar nada. Ela está com obsessão. O que ela precisa mesmo é de ajuda espiritual. Era uma senhora forte, aparentando uns 40 anos, de ar agradável e sorriso largo. Mas para ser educado, Roberto perguntou: qual é o problema dela? Tem altos e baixos. Vai da euforia à depressão sem mais aquela. Está bem, e de repente começa a tremer, a suar, passar mal, sente arrepios, tonturas, enjoo de estômago. Fica com frio, pés e mãos geladas. Eu sei que seu caso é espiritual, mas ela não acredita. Nos últimos meses tem corrido de médico em médico, fez vários exames, mas nenhum dá nada. Sem falar do emprego que ela perdeu e do marido que fugiu com outra. Se ela não procurar ajuda de quem entende disso, não vai resolver. Roberto interessou-se. O que quer dizer com espiritual? Ela está com perturbação de espíritos desencarnados. Coisa de espiritismo? Isso mesmo. Como sabe? É fácil. Na vida dela corria tudo normalmente. De repente mudou. Ela começou a passar mal, perdeu o emprego, o marido, a saúde, tudo. Os médicos dizem que é sistema nervoso. Mas eu não creio. Tenho visto muitas coisas neste mundo. Eu sei que a vida continua depois da morte e que os espíritos interferem na vida de todos nós. Isso me deixa pensando. Comigo aconteceu a mesma coisa. Será que estou sendo prejudicado por espíritos? Pode ser. Seria bom ir a algum centro fazer uma consulta. Não conheço nenhum. Nunca fui e tenho receio. Procure um lugar sério de mesa branca, onde fazem trabalho de Allan Kardec. É o mais seguro. A senhora conhece algum? Conheço. Tem papel e caneta aí? Tenho. Está aqui. Pode escrever. Ela apanhou o bloco e a caneta que ele lhe estendeu e escreveu o nome e o endereço. Olhe, se quiser pode ir agora. Eles começam a atender às 7. Deixei também meu telefone. Meu nome é Maria, e se precisar de mais alguma coisa e eu puder ajudar, pode ligar. Espero que consiga. A cabeça dura da Neuza bem podia ser como o senhor. Ela vai sofrer mais tempo e no fim terá que acabar indo de qualquer maneira. Roberto despediu-se e saiu. Não esperou pelo médico. Sua mãe de vez em quando falava de uma senhora que benzia e que lia as cartas. Desde que Neumes levará seu dinheiro, ela queria que ele fosse lá para uma consulta. Roberto não acreditava naquilo. Entretanto, aquela senhora conseguiu descrever uma situação parecida com a sua. Perderá o dinheiro, não se sentia bem de saúde e estava perdendo Gabriela. E se ele estivesse sendo vítima de um espírito desencarnado? Já ouvirá contar muitas histórias sobre o assunto. Haveria alguma verdade naquilo? Tirou o papel do bolso e leu o endereço, Vila Mariana. Não era longe. Decidiu ir. Tratava-se de uma casa antiga reformada. A porta estava aberta e ele foi. Entrando no hall, uma senhora atendeu-o perguntando o que ele desejava. Uma consulta. Temos um plantão de atendimento. O senhor vai para aquela sala conversar com um plantonista. Sente-se lá e espere chamar seu número. Entregou-lhe uma senha e Roberto foi para a sala indicada. Havia algumas pessoas e de vez em quando alguém saía da outra sala e um número era chamado. Enquanto esperava, Roberto começou a sentir-se angustiado. Arrependeu-se de ter ido. Afinal, o que estava fazendo ali? O lugar era limpo, mas muito simples. As pessoas de condição humilde. Ele estava sendo ajudado por um grande médico e havia aprendido muito com ele. Mas ali, com aquelas pessoas sem qualificação profissional, sem grandes conhecimentos, o que poderia esperar? Nunca se detivera muito pensando em Deus. Não tinha certeza de nada. Cedo aprenderá que se não cuidasse da própria vida, ninguém o faria por ele. As coisas não caem do céu. Costumava dizer, é preciso ir à luta. Por insistência da mãe, ia à igreja de vez em quando. Casara-se nela. Batizar os filhos. Mas isso representava apenas uma cerimônia social, um pretexto para reunir a família e oficializar costumes. Aquela situação era ridícula. O melhor era sair. Fez menção de levantar-se. Mas a porta abriu-se e alguém chamou. 17. Era o dele. Fez de conta que não ouviu. Uma senhora a seu lado colocou a
Mão em seu braço, sacudindo-o. É o seu número. Não ouviu? Roberto levantou-se e a moça da porta pediu: entre, por favor. Roberto respirou fundo e entrou. Na sala ampla havia 4 pequenas mesas. 3 estavam ocupadas por pessoas conversando. Na outra, apenas uma senhora de meia-idade. Pode sentar-se lá, indicou a moça. Roberto aproximou-se da mesa e a mulher levantou os olhos, fixando-os nele com interesse. Sente-se, por favor. Meu nome é Silene. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Seu nome e endereço, por favor. Ele falou e ela anotou em uma lista que estava sobre a mesa. Depois, perguntou: é a primeira vez que vem aqui? Sim. Qual é seu problema? Bem, minha vida mudou muito e alguém me sugeriu ajuda espiritual. Respondeu acanhado. Não pensou que fossem perguntar-lhe aquilo. Imaginou que não fosse preciso dizer nada. Afinal, o médium deveria adivinhar tudo. Estava claro que eles não tinham nenhum poder. Se nem percebiam o que ele tinha, jamais teriam como resolver seus problemas. Tinha sido loucura ter ido. Silene olhou séria para ele e respondeu: você está realmente precisando muito. Sente-se perdido, não confia em mais ninguém. Desconfia até de sua família. Esse sentimento está infelicitando sua vida e dificultando sua prosperidade. Roberto olhou admirado para a mulher. Por que está dizendo isso? Porque cada um é inteiramente responsável por tudo quanto lhe acontece. É hora de tentar descobrir como você atraiu em sua vida uma mudança tão drástica e por que está tão difícil se recuperar. É verdade que minha vida mudou muito, mas não fiz nada para isso. Sempre fui trabalhador e honesto. O culpado foi meu sócio, que me roubou todo o dinheiro e não pude fazer nada. Até hoje estou tentando sobreviver com dignidade. Há pessoas honestas. Por que é que você atraiu um sócio desonesto ao invés de um correto? Não sei. Nunca pensei nisso. Está na hora de começar a pensar. É importante que saiba que a vida é muito mais do que parece ser. Vivemos rodeados de energias sutis que trocamos com as pessoas, e essa troca determina os fatos em nossa vida. Nossa atitude interior imprime nas energias que emitimos os sentimentos nos quais acreditamos. Não estou entendendo. As energias cósmicas são como o ar que respiramos. Elas sustentam a vida. Todos os seres as absorvem e transmitem conforme suas necessidades. Quando nosso corpo físico sofre um acidente, uma doença, são elas que trabalham na recuperação do nosso equilíbrio, refazendo os pontos atingidos, recompondo a saúde. Os médicos sabem disso, fazem a parte que lhes cabe, e esperam a reação natural. Como pensa que a natureza executa todo esse trabalho de refazimento? Através das energias. São elas que mantêm seu corpo funcionando. Roberto abriu a boca e fechou-a de novo, sem saber o que dizer. Ela prosseguiu: para compreender melhor os fatos que lhe acontecem, é preciso que você comece a observar, a estudar as energias que o cercam. É uma ideia interessante. Meu médico já tinha dito alguma coisa sobre isso. O que ele não lhe disse com certeza foi que é você quem transforma a energia que recebe conforme suas atitudes. Como poderia fazer isso se nunca ouvi falar a respeito? Essa troca é natural. Você faz e não percebe. Mas, se ficar atento, começará a notar como. Por exemplo, quando está se sentindo mal, precisa perceber se essas energias vieram de fora já ruins ou se foi você quem as tornou assim. Acho difícil saber isso. Não é não. Se você estava muito bem e de repente, sem nenhum motivo aparente, começou a sentir-se mal sem estar doente, é porque absorveu energias negativas. Elas vieram de fora, de outras pessoas, desencarnadas ou não. Se você estava revoltado, negativo, de mal com a vida, julgando-se vítima da maldade alheia, triste, inconformado, foi você quem transformou as energias em ruins. Entendeu? Começo a perceber. Nos 2 casos, é preciso transformar aquelas energias, tornando-as boas. De que forma? Positivando os pensamentos, tomando atitudes otimistas, esforçando-se para mudar seu modo de ver. Funciona em qualquer caso. Estamos rodeados por energias de todos os níveis. Atrair esta ou aquela é apenas questão de sintonia. Quando você está mal, quando nada dá certo, quando tem problemas financeiros ou de saúde, é porque teve atitudes, crenças que o sintonizaram com padrões negativos. Ligando a essas faixas,
Para sair delas basta desconectar-se. Às vezes, precisa fazer o oposto do que vinha fazendo. Em todo caso, é você quem deve prestar atenção e descobrir isso. Percebo que nos últimos tempos tenho andado muito preocupado. Mas foi por causa do que tem me acontecido. Quando tudo ia bem, eu não tinha pensamentos ruins. Silene olhou para ele com seriedade e respondeu: não precisa se justificar. Você tem força bastante para sair do mal e permanecer no bem. Eu não estou no mal. Nunca desejei mal a ninguém, nem ao sócio que me roubou. Se ele aparecesse, eu só queria que me devolvesse o dinheiro que ganhei com muitos anos de trabalho honesto. Sei que você é pessoa de bons sentimentos e não pensa em vingança. Mas quando imagina coisas ruins, se deprime, se angustia e está no mal. Não existe meio termo. Quando não está positivo, está no negativo. Quando não está otimista, está no mal, entendeu? Roberto fez um gesto desalentado. Nesse caso é difícil ficar no bem. A vida é cheia de surpresas desagradáveis, ninguém pode ficar otimista sempre. Reconheço que neste mundo não é fácil conservar o otimismo. Penso até que foi para fazer este treinamento que reencarnamos aqui. Este mundo é cheio de desafios para que aprendamos a desenvolver nossa força interior. Somos espíritos eternos em evolução. Desejamos viver em um mundo melhor, sem dor, com alegria, com amor. Aliás, a felicidade é nosso maior objetivo. Como acha que alcançaremos tudo isso sem conquistar a sabedoria? E para conquistar a sabedoria, precisamos desenvolver nossa força interior, aprender a lidar com as leis da vida, nos harmonizarmos com elas. A senhora é pessoa de fé. Gostaria de ter esse conforto. A conquista da fé depende do esforço de cada um. Se você deseja desenvolver sua fé, comece a experimentar suas crenças e verificar quais são verdadeiras. Não aceite coisas só porque alguém famoso disse ou escreveu. Também não recuse. Procure descobrir até que ponto funcionam. Jogue fora os preconceitos. Teste, questione, busque. Peça a Deus que o ajude a descobrir a verdade. Vou tentar. Cheguei aqui angustiado e já estou me sentindo melhor. Desde que entrou aqui, está sendo assistido por amigos do plano espiritual. Vou encaminhá-lo para um tratamento de renovação energética. Vai fazê-lo sentir-se aliviado, dormir melhor. Entretanto, a conquista do seu equilíbrio depende apenas de você. Gostaria que não se esquecesse de observar seus pensamentos íntimos, as frases que costuma dizer a você mesmo. A chave do que lhe acontece está aí. Estendeu-lhe um papel dizendo com simplicidade: terá que vir aqui 2 vezes por semana durante um mês para esse tratamento. Depois volte para falar comigo e vamos ver como está. Roberto pegou o papel, hesitou um pouco, depois perguntou: se eu precisar, isto é, se não conseguir me lembrar de tudo que falamos, posso vir conversar com você antes desse tempo? Pode. Mas se fizer tudo o que eu disse, não vai precisar. Roberto agradeceu, levantou-se e saiu da sala. A moça da porta encaminhou-o para uma fila em outra sala. Sentia-se sensibilizado. Parecia-lhe que de repente as coisas tinham outro significado. Quando chegou sua vez, entrou no salão iluminado por 2 lâmpadas azuis, onde atrás de cada cadeira da fileira havia uma pessoa em oração. Os que entravam sentavam-se nas cadeiras e quando elas lotaram, a porta fechou-se. Uma música suave tornava o ambiente particularmente agradável. Roberto não conteve a emoção. Quando a pessoa que estava atrás de sua cadeira ficou à sua frente, ele fechou os olhos como para impedir que as lágrimas caíssem, mas foi inútil. Elas desabaram e ele rompeu em soluços, sem conseguir controlar-se. De olhos fechados, sentia que uma brisa suave envolvia seu corpo e ele perdeu a noção do tempo e do lugar. Sentia enorme alívio naquele pranto, como se com ele jogasse para fora toda a sua dor, sua angústia, seu desvalimento. Aos poucos foi se acalmando. Depois de alguns segundos, sentiu um leve toque no braço. Abriu os olhos, e o rapaz à sua frente oferecia-lhe pequeno copo com água, que ele bebeu, um pouco envergonhado por não ter conseguido segurar as lágrimas. Devolveu o copo e saiu, acompanhando os demais. Uma vez fora da sala, foi até o banheiro. Queria lavar o rosto e refazer-se um pouco. Olhou-se no espelho e a custo conteve o pranto. O que estava acontecendo com ele? Precisava dominar-se. Não podia ser tão sensível.
Mas quanto mais se esforçava para controlar-se, mais lágrimas brotavam. Quando se sentiu melhor, lavou o rosto e penteou os cabelos. Lembrou-se dos seus óculos escuros que estavam no bolso e colocou-os. Sentiu-se mais à vontade depois disso. Quando chegou à rua, sentiu fome. Olhou no relógio. Aquela hora Gabriela já teria chegado em casa. Ao pensar nela, sentiu um aperto no peito. As palavras de Silene voltaram aos seus ouvidos e ele reagiu. Não vou pensar nisso agora. Chorar me fez bem. Sinto-me muito aliviado. Só que chegar em casa com esta cara. Acho que vou comer um sanduíche. Por aqui dar um tempo. Entrou em um bar e pediu o sanduíche. Comeu com vontade. Depois tirou os óculos e olhou-se no espelho. Estava melhor. Seus olhos não estavam tão vermelhos. Podia ir para casa.